Bom, galera, então é o seguinte, hoje eu vou mostrar alguns padrões de pronúncia em inglês, que basicamente é aquela alfabetização em inglês. Só que, ao contrário, a gente vai ver como uma regra de pronúncia. Então eu vou mostrar como você pronuncia certas combinações de letras, tá? Então você vai observar esses padrões, isso vai facilitar muito você aprender uma grande quantidade de palavras, a pronúncia, né, de uma grande quantidade de palavras de uma vez, tendo certeza do que você está falando, ok? E saber que palavras com letras diferentes, às vezes tem a mesma pronúncia, como eu vou mostrar aqui hoje. E devagar vocês vão se alfabetizando em inglês. Bom, então vamos lá. Primeiro padrão é o IR. Então, o que acontece? Esse IR, ele é pronunciado com um som de er. Er. Desse jeito, tá? Er. Na transcrição fonética, se você procurar uma palavra no dicionário e ela tiver esse símbolo aqui, ó, fazer grande aqui, se fizer pequeno não pega direito aqui, ó. Parece, é um 3 com um R, tá? Esse símbolo aqui, que representa o som de er. Tem alguns dicionários que usam, eles mudam um pouquinho aqui, mas basicamente esse é o símbolo do IPA, né, do Alfabeto Fonético Internacional, tá? É um 3 com um R aqui. Beleza, então isso representa o som do er. Por exemplo, como em first, first, que é primeiro. Bird, bird, que é passarinho. Third, third, que é terceiro, né, o número ordinal. Circle, circle, que é círculo. Shirt, shirt, que é camisa. Entendeu? Então, quando você vê o IR numa palavra, ela vai ser pronunciada como er, tá? Então, o padrão é esse, é o IR tendo uma consoante antes, né? Porque essa seria a parte vocálica da sílaba, tá? Então, a sílaba que tem o IR, então vai ter uma consoante mais o IR, então você vai ter essa pronúncia de er, beleza? Eu vou dar mais exemplos aqui para vocês, ver? Aqui, ó. Skirt, tá vendo? Que é saia, né? A peça de roupa, saia é skirt. Stir, stir é misturar, o verbo misturar. Por exemplo, você vai fazer um bolo, você mistura os ingredientes e stir, né? Você põe os ingredientes lá e stir, né? A massa. Girl, uma palavrinha que muita gente tem dificuldade em falar porque junta o som de R com L. Então você fala girl e depois o L, que é o dark L. Tá? Esse som final do L em inglês é O, O. Então você fala girl. Aí, tudo junto fica girl, ok? Girl. Então essa é a pronúncia correta. Dirt, dirt, que é sujeira. Aí se for dirty, é sujo, é o adjetivo, tá? Sir, yes sir, né? Sir é senhor, ok? Sir. Então tá. Primeiro padrão, então, IR com som de er. ER também é pronunciado com o som de er. Então é esse mesmo símbolo aqui, ó, um 3 com um Rzinho aqui, é o som de er. Então aqui você fala her, her, que significa ela, é o pronome ela quando você usa depois do verbo, tá? Então eu vou conversar com ela, esse ela teria que ser her, porque está depois do verbo ou depois de uma preposição. Her. Muitos alunos, quando estão aprendendo isso, falam hair. E hair é cabelo. Se você falar hair, é cabelo. Então isso aqui tem que ser her, ok? Por exemplo, I told her, né? Eu disse a ela, ok? Talk to her. Conversa com ela. Então vai ser her. Verb, que é verbo. Jerk. Jerk é idiota. Sabe quando você quer xingar a pessoa? Hey, you are a jerk. Você é um idiota. Então é jerk. Clerk. Clerk é um balconista de loja. Jersey. Jersey. Tá vendo? Jersey é o uniforme de um time, tá? Uniforme esportivo eles chamam de jersey. Tá? Por exemplo, o uniforme da seleção é amarelo. Então, esse uniforme, né, a camisa da seleção é amarela. Então, você vai falar que é jersey, você não vai falar que é shirt, tá? Eles chamam de jersey. O Joelson colocou um exemplo aqui, ó, thirsty, né, com sede, thirsty. Muito bem. Tem mais exemplos aqui do ER. Olha só. Person, person, person. Cara, essa aqui também é doída, hein? Service, 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 tá? Você já viu o restaurante
self-service. Self-service. Cara, essa palavra você vê sendo pronunciada e escrita das formas mais criativas possíveis, tá? Mas a pronúncia correta em inglês é self-service. No português, você vai falar self-service, né? Então, por causa desse uso comum da palavra em português, e as pessoas falam service, acaba transferindo para o inglês, mas em inglês você tem que falar self-service, ok? Self-service. Cara, eu já vi escrito service. Pior ainda, né? Então é isso que dá, né? Não saber um pouquinho de inglês, né? Você às vezes passa uma vergonhazinha aí legal, né? Porque, querendo ou não, no dia a dia, né, aqui no Brasil, você vai ter palavras em inglês o tempo todo, né? Então, não tem jeito. Outra, nervous. Nervous. Nervoso. Né? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu esqueci alguma. Person é pessoa, service é serviço ou atendimento. Né? O self-service é o autoatendimento. Nervous é nervoso, no sentido de você estar ansioso. Certain é certo, né? De certeza. Tá vendo? Certain. Perfect. Oh, that's perfect. Tá vendo? Não é perfect. É muito comum. Tem algumas palavras que os alunos têm a tendência de falar com som de er. Verb, perfect, service. Então é service, nervous, certain, perfect. Então, ó, IR você pronuncia ER você pronuncia Próxima, deixa eu ver se o pessoal colocou mais exemplos aqui. Circle, né, nós já tínhamos falado. Dirty. Mother, o final, né, também Aliás, o final de uma infinidade de palavras tem o ER, você vai pronunciar Só tem um detalhezinho que eu estou dando exemplos aqui de palavras que o é a sílaba tônica. Tá? Quando ele é no final, geralmente vai ser uma sílaba átona, mas é o mesmo som, tá? Só não é tão forte, né? Porque no caso de mãe, por exemplo, a gente fala mother. Então é um mais suave, mas é o mesmo Quando é numa sílaba átona, muitas vezes eles vão usar um símbolo diferente, igual de mother. Você provavelmente vai ver o símbolo no final assim, ó. O schwa com o R, tá? Ou às vezes eles fazem o schwa e emendam um Rzinho aqui, fica uma perninha aqui. Cara, eu não ia conseguir desenhar, mas eles fazem tipo uma perninha aqui, fica um símbolo meio esquisito assim, tá? Você pode ver isso também. É o mesmo som, tá? A única diferença é que um é átono, ele é suave, ou seja, ele não está na sílaba tônica, e o outro está na sílaba tônica, que é esses que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas o som é o mesmo. O R também se pronuncia tá? O R também é como em fur. Fur é a pele dos animais, o pelo dos animais se chama fur. Burp é arrotar. Hurt é machucar ou magoar, né? Pode ser machucar fisicamente ou emocionalmente. Burn é queimar. Curb é a guia de sarjeta, sabe? O meio-fio entre a rua e a calçada, né? Que a gente chama de guia, curb, ok? Tem gente que vai estacionar e sobe na guia, né? Então, sobe na curb, né? You drive over the curb. Surplus significa excedente. Né? Você tem uma produção, aí produziu a mais, o que está sobrando é o surplus. Surgery, que é cirurgia. Survive. Aqui já é na sílaba átona, mas é o mesmo som, tá? Porque o vive é a parte forte da sílaba, mas mesmo som. Survive. Aqui, ó, survey. Survive é sobreviver. Surgery, cirurgia, né? Acho que eu falei. E survey é uma pesquisa de opinião, né? Galera, né? Geralmente os canais de TV fazem uma pesquisa ali e tal, isso é uma survey. Sai perguntando aí a opinião de alguém ou algum dado. Purchase é compra, né? A sua compra foi cancelada, por exemplo. Your purchase was canceled. Sei lá, né? Então, o substantivo a compra é purchase. Pode ser o verbo comprar também, né? Uma outra forma um pouco mais formal de dizer to buy é to purchase. Igual em português, né? Às vezes a gente fala, eu comprei isso, mas quando você quer ser um pouco mais formal, você fala, o produto foi adquirido, né? Foi comprado, tá? Então você poderia usar purchase nesse caso. Terceiro padrão é WOR.
Então, na verdade, é OR quando começa, né, quando tem o WOR. Porque aqui acontece o seguinte, o OR normalmente não tem o som de ele tem o som de OR, tá? Agora, quando tem o W junto, aí ele forma WER, né? Tem o som do W, que é o som do U, junto com o do OR, tá? Então, esse OR vai ser pronunciado só quando ele está junto com o W, né? Formando esse padrãozinho aqui do WOR, aí você pronuncia WER, tá? Então, a pronúncia, se a gente fosse transcrever aqui, ó, você teria o som do W e aí o som do tá? WER. Legal? Né? Então, o W tem esse som de U suave também. É um U que você emenda com a próxima pronúncia, tá? WER, WER. Aliás, é o mesmo som, é a mesma pronúncia do verb to be no passado. Disso aqui, ó. Tá? Were. Então, were, você fala were, né? Que é era ou estava, eram ou estavam, né? You were at the party. Você estava na festa. I saw you, né? Então é were. E essas palavras você também vai pronunciar o começo como were. Então aqui é work. Sabia dessa? Work. Porque muita gente fala work com o, ou pior ainda, work, né? Quem está começando às vezes faz isso. Mas é work, work. Aqui é word, word. Work é trabalho, trabalhar, né? Work. Word, trabalho, palavra, o aplicativo aí, né, do Windows. Worm, worm, que pode ser minhoca, pode ser verme, tá? É worm. Worse, worse significa pior, tá? Worse. Aqui é worst, olha só, worst. Worst é o pior, tá? Então aqui é o comparativo, né? Pior do que alguma coisa. Aqui é o pior de todos. The worst. This is the worst. Esse é o pior. Tem também worth, worth, que é valer, né? Pode ser tanto no sentido de valer a pena, pode ser de valer o valor mesmo de alguma coisa, né? Esse carro vale $1 milhão, né? This car is worth $1 million. Então, pode ser assim também. Pode ser, it's not worth going out at this time. Não vale a pena sair a essa hora. Aqui é worry, worry, em 2 R's aí, né? Worry. Aqui essa é boa, hein? Aqui também tem a questão do L depois, ó. Então você fala were, e depois old, old. Aí você junta world, world, world. Você vai suavizando, né? Mas o pessoal geralmente tem bastante dificuldade em falar essa palavra, aí você faz isso que você vai pegando o jeito, tá? World, world. Aliás, até uma dica para vocês. No inglês britânico, é comum eles não pronunciarem o R no meio das palavras. No meio e no final, tá? Uma dica aí, né? Que muita gente, às vezes, está na Europa, em países, na Inglaterra, Irlanda e tal. Então, no inglês britânico, eles normalmente não pronunciam o R no meio e no final. O que acontece? Eles alongam a vogal. Então, você vai ouvir, por exemplo, mundo, como eles pronunciando como world, world, the world, world. Tá vendo? Eles alongam o som do W sem fazer o R como o americano faz, ok? Então, é isso, tá? Só uma diquinha aí para você prestar atenção, você vai ouvir essa diferença de pronúncia. Mas no inglês americano vai ser world, world. Aqui é worsen, worsen, que é piorar, né? Vem de worse e worsen é piorar, é o verbo. Password, password, né? Que é a senha. Que na verdade deriva de palavra, né? Então, word, tem várias outras palavras que vão derivar dessas daqui. São palavras que vão se compondo. Igual essa é uma palavra composta de pass com word. Então, vai acontecer em outras também, né? Tem worthwhile, mas a palavra principal ali é worth. Então, a pronúncia vai se manter. Olha só, se você está achando interessante esse tipo de coisa, aprender essa alfabetização em inglês, aprender essas regras, essa lógica da pronúncia, a gente vai fazer o pré-lançamento do novo curso A Lógica da Pronúncia em Inglês. Então, se você quer
entrar nesse curso, na pré-venda, que vai ter uma promoção especial. Se você ainda quer participar nessa próxima turma, você pode entrar no grupo VIP ainda hoje. Então, se você quiser aproveitar essa turma, essa primeira turma, então já entra aí, ó. Tem o link aí na descrição. Ou, se você está no computador e pega o celular aí, ó, aponta a câmera para esse QR Code aí, e aí você já vai ser colocado ali no grupo, né? Já vai abrir o grupo ali para você entrar. Legal? Então é só entrar no grupo, a gente já vai passar o link para fazer a inscrição. É isso por hoje, galera. Thank you for being here with me e vejo vocês lá no grupo então, hein? Vamos lá aprender essa parte de pronúncia aí de uma vez, hein? Você vai ser alfabetizado em inglês. Já pensou? Vai mudar muito o seu nível de inglês, te garanto. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui e a gente se vê. Bye!